Olá, queridos amigos que estão ligados aqui nas nossas redes sociais da Igreja Adventista Central de Duque de Caxias. Estamos começando hoje mais um estudo no livro do profeta Daniel. Estudo fantástico que a cada semana você tem acompanhado aqui. E você sabe que nós temos a alegria de receber muitos amigos que têm interagido aqui nas nossas redes sociais, têm deixado seus comentários. Nossa felicidade é poder levar um conteúdo de qualidade para você. Lembrando que se você quiser adquirir o nosso material, você pode pedir. Vai aparecer um número aqui embaixo, que é o nosso WhatsApp, e você pode deixar uma mensagem em qualquer momento do dia. Nós teremos o prazer de lhe responder. Você vai deixar o seu nome e seu endereço, e nós vamos enviar esse material totalmente gratuito para você. Esse material ele é disponibilizado através dos Anjos da Esperança, que é aquele grupo de pessoas que patrocina, as verdades da Palavra de Deus para todos os nossos amigos, tá bom? Então você pode fazer o seu pedido aqui. Bom, vocês sabem, nós estamos nessa dinâmica de estudar Daniel, e quantas verdades nós estamos aprendendo a cada estudo. Muitas verdades. Eu estou aqui com o meu grupo de amigos, um grupo de amigos que a cada semana tem se reunido para estudar a Bíblia. E você agora, vamos ter agora 1 hora de estudo, É o nosso estudo semanal, 1 horinha, que você dedica para aprender mais sobre Deus e sua palavra. E vocês sabem que nós aqui nunca iniciamos o estudo da palavra de Deus sem antes pedir a orientação dele. E agora nós iremos orar, pedindo que o Espírito Santo nos guie e nos traga o conhecimento que tanto precisamos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, queremos agradecê-lo pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Que nesses instantes, nesses minutos, que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a nossa mente e que o mesmo Espírito que iluminou lá, inspirou Daniel, possa agora trazer a iluminação, o conhecimento para todos nós. Esteja com esse amigo que está em casa, acompanhando, com os meus amigos aqui, e que todos nós, no final, possamos ter a certeza que aprendemos mais sobre Jesus. Nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, amigos, chegamos aí no 6º tema da nossa lição, 6º tema, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 5. É o 6º tema, mas é o capítulo 5. Ou seja, nós fizemos o primeiro estudo sobre a introdução do livro e depois fomos trabalhando capítulo por capítulo. E hoje nós vamos chegar no capítulo 5. Então, tome a sua Bíblia e juntos vamos estudar sobre essa temática. Os meus amigos aqui já estão com a Bíblia nas mãos, Lembra-se? É Bíblia na mão, Jesus no coração. Aprenderam, Então, você em casa aprendeu também? Então, repita aí. Bíblia na mão, Jesus no coração, joelhos no chão e todos na missão. Vamos lá. Daniel, hoje vamos aprender sobre a queda da Babilônia. Queda da Babilônia. Na semana passada, no estudo passado, nós estivemos aprendendo sobre aquele grande banquete que o rei Belsazar deu. E hoje nós vamos ver que Babilônia, naquele mesmo dia caiu. Ok? Então vamos lá. Daniel capítulo 5. Para entender a cronologia de Daniel, a gente vai vendo que cada capítulo vai acontecendo num período de tempo. Então, Daniel capítulo 1 aconteceu no ano 605, a.C., Daniel 2, 602, Daniel 3, 594, Daniel 4, 568, e Daniel capítulo 5, agora o capítulo que nós estamos, aconteceu no ano 539 a.C. Essa cronologia é importante. A gente vai perceber nas Escrituras que o povo de Deus ele ficou cativo pelo menos em 3 momentos da história. O primeiro cativeiro que o povo de Deus sofreu foi o cativeiro lá no Egito. Vocês lembram? Que Deus levantou Moisés, E Moisés liberta o povo daqueles 400 anos no Egito. Alguns pensam que eles 200 anos viveram em liberdade e depois tiveram mais 200 anos vivendo como escravos. Passaram 400 anos no Egito. Moisés é levantado, ele liberta o povo e o povo agora vai conquistar a terra prometida. O povo está na terra prometida e aí nós aprendemos nas lições passadas que há uma divisão do povo de Deus. As tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, que era chamada Israel, que tinha a capital Samaria, ela
foi levada ao cativeiro pelos assírios, no ano 722 a.C. E as tribos do sul, que eram duas, que se chamava Judá, capital Jerusalém, foi levada para o cativeiro pelos babilônicos, no ano 605. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. O povo de Deus, ele passou por 3 cativeiros: egípcio, assírio e babilônio. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós vamos ver que Jeremias ele vai profetizar, lá no capítulo 25, no verso 11, que o povo de Deus, a terra, Jerusalém, ficaria deserta, e o povo de Deus seria levado pela Babilônia. E eles passariam quanto tempo na Babilônia? 70 anos. Então, o povo passaria 70 anos na Babilônia, e lá, eles ficariam cativos. Só que não ficariam para sempre lá. Deus promete que o cativeiro ia acabar 70 anos depois. E assim foi profetizado. Quando nós vamos mais adiante, Jeremias, no capítulo 25, verso 12, vai dizer assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação. E aí você vai ver que Deus ele promete que a Babilônia iria cair. E nesse momento que Babilônia cai, o seu povo seria libertado. Mais à frente, nós vamos ver que Ciro ele é chamado por Isaías como aquele servo, servo do Senhor. Se você for observar lá no capítulo 45, verso 1 de Isaías, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, seu servo, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Interessante que esse capítulo 45 de Isaías, foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. Então, a profecia ela está antecipando 150 anos. Ciro nasce, mas já havia uma profecia dizendo que ele seria o libertador do povo de Deus. E Ciro, ele é um símbolo, é uma imagem, uma figura de quem? De Jesus. Ele é uma figura de Jesus. Interessante que Deus vai chamá-lo de ungido, Ou seja, Deus o ungiu, Deus o chamou para uma missão. Deus chamou para que ele realizasse uma tarefa, libertar o seu povo. Vamos mais. Quando nós vamos à Bíblia, nós vamos perceber que Isaías, no capítulo 44, o versículo 27 e 28, diz o seguinte, acompanhe só. Que digo a profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então o profeta Isaías está dizendo que Jerusalém seria destruída pelos babilônicos, mas passando-se 70 anos, Ciro, ele se levantaria, e ele seria o pastor do povo de Deus. E a Bíblia vai nos mencionar até como Babilônia iria cair. Ciro iria fazer com que o rio se secasse. E dessa forma, ele iria fazer com que Babilônia, de fato, chegasse à sua ruína. E agora o povo de Deus, quando Babilônia cai, o povo de Deus recebe a permissão para voltar para a sua terra, para voltar para Jerusalém. Bom? Bom, até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Não? Ok, então vamos continuar. As invasões babilônicas. Babilônia invadiu Jerusalém em 3 momentos. O primeiro ano em que Babilônia invadiu Jerusalém foi o ano 605. Foi a primeira invasão. Nesse ano, Daniel e os seus amigos foram levados para lá. Essa foi a primeira invasão. A segunda invasão foi no ano 597. Nesse ano, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Então, 597 foi a segunda invasão. E a terceira invasão aconteceu no ano 586. Ou seja, nessa última invasão foi quando Nabucodonosor destruiu totalmente Jerusalém. Os muros, a cidade, ela foi totalmente destruída nesse momento. Mas por quê, pastor? Porque o povo que estava em Jerusalém, em alguns momentos, se revoltava contra a Babilônia. Sim, a França aqui tem uma questão. Uma pergunta, uma curiosidade. Foram 3 invasões,
As duas primeiras, no caso, foi Deus ainda dando oportunidade para o povo se redimir? Ou já era uma profecia que já estava predestinada ali por Deus mesmo? Então, quando nós vamos ao texto bíblico, nós percebemos que o povo de Deus ia para o cativeiro da Babilônia pela sua desobediência. Só que o povo não aceitou logo essa previsão de Deus. Então, quando houve a primeira invasão, eles ainda tentavam resistir. Tanto que o profeta Jeremias, ele vai dizer, não resista. E ele foi o que? Rejeitado pelo seu povo. E eles estavam tentando buscar a ajuda do Egito, para que eles se levantassem contra Nabucodonosor. E Deus mandando, através de Jeremias, o povo entender que era necessário eles passarem por esse domínio babilônico. Mas essas duas outras invasões acontecem porque o povo não aceita o domínio. E aí Nabucodonosor invade a segunda vez e invade também a terceira vez. E a terceira vez é o momento em que ele se ira contra Jerusalém por essas revoltas que estavam havendo. E ele agora destrói a cidade e o muro, o templo, tudo que existia nela. Entendeu? Muito bem. Vamos seguir então? Essas foram as 3 invasões que houveram. E então vemos os 70 anos em que o povo passa lá na Babilônia. Eles passam lá do ano 605 até ali o ano 536. Os 70 anos eles vão se cumprindo. E é interessante que eles vão cativos, né, para a Babilônia, e eles passam esses 70 anos lá. Só que muitos do povo de Deus que vai para a Babilônia, o que acontece durante esses 70 anos? Eles começam a progredir de vida lá na Babilônia. Eles estão indo como escravos, mas eles começam a ganhar, né, uma notoriedade, começam a se estabelecer em Babilônia, tanto que quando vai acabar os 70 anos, Fabiana, muitos do povo não quer fazer o quê? Não quer voltar para Jerusalém. Nós vamos sair de Babilônia, da capital do império, para ir para uma cidade destruída, para reconstruir cidade ainda. Deus o livre, vamos ficar por aqui. E, ou seja, desobedecendo o quê? A voz de quem? De Deus. Deus falou assim, vocês têm que voltar. Vocês precisam voltar. Por quê? Porque o templo precisa ser reconstruído. Mas a maioria do povo não quer voltar. Vai voltar quem? Apenas alguns. Alguns voltam. Esdras e Neemias vão liderar, né, nesse momento. Muito bem, vamos lá. Então, 70 anos que eles vão para a Babilônia, passam lá esse período, e aí chegamos no capítulo 5, que é o capítulo de hoje. Tome a sua Bíblia aí e abra no capítulo 5. É o tema da lição desse estudo. Capítulo 5, a queda da Babilônia. Só abrir aqui minha Bíblia. Muito bem. Capítulo 5, você encontrou aí? Já está aberto? Você que está em casa, já conseguiu encontrar? Daniel capítulo 5? Parabéns. Ainda não encontrou? Pega a Bíblia. Isso, pega a Bíblia. Se familiarize com o texto bíblico. Ok? Pegou? Opa, bênção. Deus abençoe. Vamos mais. Nesse capítulo, nós vemos que um rei chamado Belsazar, ele vai dar uma festa. E ele vai fazer um grande banquete. O verso 1 diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a quantos? A 1000 dos seus grandes. E bebeu vinho na presença dos 1000. Então, parece que havia um dia no ano da Babilônia em que todos se juntavam para celebrar. E nessa festa, ele chama, né, o rei Belsazar, ele chama todos para estarem ali. E nesse momento, eles começam a festejar. E as festas na Babilônia, eu mencionei no estudo passado, eram festas terríveis, né? Eles praticavam todo tipo de depravação, né? Ou seja, não eram como as festas que nós fazemos, algumas festas simples, né? A gente está ali com a família, terrível, festa terrível. E agora, ele faz essa festa, e ao promover essa festa, o verso 2 vai dizer qual foi o seu ato infortúnio, né? Diz assim, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer o quê? Os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, né? Que templo é esse? O templo de Jerusalém. E que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes,
e as suas mulheres e concubinas. Então veja só, Belsazar, ele manda pegar todos os utensílios que estavam guardados em Babilônia. Quando você vai a Daniel capítulo 1, verso 2, você vai ver que na invasão que Nabucodonosor fez no ano 605, na primeira invasão, ele leva todos os utensílios do templo para a Babilônia. Pega os utensílios do templo de Jerusalém e leva para a Babilônia. Só que Nabucodonosor, ele não profana. Ele deixa guardado lá no templo do Deus dele. Mas Belsazar, para profanar e para, de certa forma, querer, depreciar o nome do Deus de Israel, ele manda trazer esses utensílios. Veja, na semana passada nós comentamos que nós não podemos misturar o que é santo com o que é profano. Nós não podemos fazer isso. E é o que o Belsazar vai fazer. Ele vai misturar o que é de Deus, que é consagrado ao Senhor, numa festa altamente profana. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui o estudo. Beberam vinho, e eles deram louvores, diz o verso 4. Eles beberam vinho, deram louvores aos seus deuses, ao Deus que eles serviam. E aí nós vamos ver que eles estão ali diante de adoração. Também parece que é um momento de adoração, porque eles estão bebendo, estão festejando e estão também adorando os seus deuses. E aí no mesmo verso 5, na realidade o verso 5, mesmo capítulo, verso 5, diz assim: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam Que estavam escrevendo. E o verso 6 diz: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Quando o rei ele estava ali no meio da festa, estava todo mundo animado, a música tocando, adorando, aquela coisa, De repente, uma mão aparece e ela começa a escrever na parede. E essa mão que aparece começa a escrever uma mensagem que deixa o rei o quê? Espantado. Vai usar até uma expressão idiomática, da língua hebraica, que os seus lombos, os seus lombos se relaxaram, ou seja, as suas pernas tremiam, não tinha força para ficar o quê? Em pé. Aquela mão misteriosa, escrevendo na parede, trazia uma mensagem de juízo para Belsazar. Interessante que Belsazar ele é chamado de filho, o pai dele, Nabucodonosor. Mas, na realidade, o pai de Belsazar era um homem chamado Nabonido. Na realidade, Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o ancestral de Belsazar. Talvez Nabonido tenha casado com a filha de Nabucodonosor e Nabucodonosor já estava morto. Já, aproximadamente, alguns pensam que 2 anos havia passado ali, Sim. O neto, então, de Nabucodonosor? Possivelmente o neto de Nabucodonosor. Eu tinha essa curiosidade. Ele foi o último rei do Império Neobabilônico. Então, Nabonido, ele era o rei e Belsazar era o rei regente, era aquele que estava regendo o império, porque Nabonido, muitos pensam que não queria muito estar na Babilônia. Ele se encantou pelas terras da África, ali na costa do Mediterrâneo, e ele parece que gostou de ficar naquelas terras e foi ficar por lá. E deixou o seu filho governando o império. Mas Belsazar agora colocou tudo a perder. Muito bem, amigos. Vamos lá. Então, ele vê aquela mão, fica temeroso, e agora o verso 8 vai dizer o seguinte. Acompanhe aí. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o que é a sua interpretação. Era necessário ler o que estava escrito, mas também era necessário interpretar. E os sábios de Belsazar não conseguiam fazer tal tarefa. Não conseguiam fazer isso. E aí nós percebemos que vai entrar em cena o nosso personagem principal. Ele agora vai ver, que não tinha outra saída.
a não ser convocar o servo de Deus. Se você for até o verso 10 e 11, vai dizer o seguinte: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, e não se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses, o quê? Dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele o quê? Luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. A rainha mãe aqui possivelmente ou era a mãe de Belsazar, algo que muitos acreditam, ou talvez a avó. Porque ela entra na presença do rei sem pedir permissão. Ela entra, ou seja, somente a mãe ou talvez uma mulher muito próxima, como uma avó, poderia entrar sem morrer. Nem mesmo a esposa tinha autoridade de entrar na presença do rei assim. Então, quando ela entra, ela vai dizer assim: olha, no tempo do teu pai, do seu ancestral, Nabucodonosor, havia aqui no reino um homem, que ele era o quê? Ele tinha o espírito dos deuses. Veja, a fama de Daniel ainda permanecia, né? E nós percebemos, fazendo aqui uma aplicação, que quando nós somos fiéis a Deus e nos entregamos nas mãos de Deus para fazer o que é correto, o que é certo, Deus sempre fará com que o nosso nome seja lembrado. Por isso eu falo para você, vale a pena ser fiel a Deus e fazer a vontade dele, porque assim fazendo, o nosso nome está registrado, sempre lembrado. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, continuando aqui, vocês estão acompanhando? Capítulo 5, vamos lá. Então agora ela vai dizer que há ali um homem, né, que era do tempo, lá do período do avô, né, Nabucodonosor. E Belsazar agora, ao ouvir a avó ou a mãe dizendo, trazendo essa informação, ele manda chamar Daniel. E quando Daniel chega na presença do rei, o rei vai fazer agora uma proposta e vai oferecer a ele bens, né? Mas a pergunta é, o que é que está escrito? Qual é a interpretação? Bom, nós vamos ao intervalo. E quando nós voltarmos do nosso intervalo, vamos descobrir o que foi escrito na parede por aquela mão misteriosa. E além do que foi escrito, o que foi de interpretação, o que foi dado como interpretação. Aguarde, nós voltamos já. Our Father in heaven, Geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 nechaj bude воля Твоя, dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Não nos deixes cair em tentação. 救我们脱离凶恶。 Căci a Ta este împărăția, não kuti ushende wenyu, nesimba, nekubhinya, nekusingaperi. Amin. Amen. Amém. Amin. Amén. Amén. Amen. Amin. Amen. Amen. Liberdade, respeito, perdão, verdade, paz. Existem coisas na vida que, quando encontramos, compartilhamos. Quando encontramos, multiplicamos. Porque o que nos faz bem nos faz melhores, e isso levamos adiante. A vida é feita de descobertas e conhecimento. Se você conheceu essa paz, se descobriu o perdão,
então multiplique. Doe. Quando compartilhada, a vida tem mais esperança. Sou anjo, sou um novo tempo. Ok, amigos, voltamos. Estamos aqui estudando o livro de Daniel, hoje no capítulo 5, né? Estamos aprendendo sobre a queda da Babilônia. E você é convidado para participar conosco nesse estudo. Talvez você está chegando agora, né? Você vai ter a oportunidade de pegar o primeiro bloco e pegar o conteúdo que nós trabalhamos lá. Mas continue conosco aqui. O estudo de hoje está sendo assim, bem enriquecido dentro das Escrituras. E eu quero oferecer para você esse material. Esse material aqui é o material que nós disponibilizamos para vocês, que é o nosso guia Bíblia Fácil Daniel. Aqui embaixo está aparecendo o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco em qualquer momento do dia. Nós vamos ter a alegria de mandar para você. O que você vai fazer? Coloca o teu nome, teu endereço, vai totalmente gratuito aí para você, para sua casa, não vai pagar nada, tá bom? Muito bem, amigos, voltamos aqui à continuação do nosso estudo. E o nosso estudo hoje, né, é um estudo, olha, Daniel capítulo 5, ele está nos apresentando Babilônia, a queda da Babilônia. E percebemos no bloco anterior que Belsazar, o rei da Babilônia, o último rei, ele vai fazer uma grande festa para 1000, né, para 1000 dos seus. E ali estavam as autoridades, né, todos os que tinham cargos importantes na Babilônia, estavam participando dessa festa. E ali na festa, ele pega os utensílios do templo de Jerusalém, que estavam guardados em Babilônia, haviam sido trazidos pelo seu avô Nabucodonosor, e ele agora vai levar esses utensílios para serem manuseados ali naquela festa. A mistura, né, do profano com aquilo que é sagrado. E, de repente, aparece uma mão. Nós vimos, né, uma mão aparece, e essa mão começa a escrever na parede. O Belsazar não sabe o que é a inscrição, porque os seus sábios não conseguem trazer uma interpretação. E a rainha mãe diz, olha, há um homem aqui no nosso reino, dos dias do teu avô, né, teu ancestral Nabucodonosor. Esse homem, ele tem o poder, né, ele tem aí a capacidade, porque o Espírito dos deuses está sobre ele. Chama ele e ele vai poder dar a interpretação. E assim nós terminamos, né, o primeiro bloco. Chegando agora no segundo. Franci? Eu estava lendo aqui, no livrinho aqui do Bíblia Fácil, Daniel. Aí aqui diz assim, o historiador Flávio Joséfo explica cada expressão aramaica. Então, era uma expressão aramaica. Mas aramaico também era a língua deles. E eles não conseguiram interpretar, no caso, o rei. Então, essas escrituras que foi feita lá, no caso, era aramaico mesmo ou então foi escrita de uma forma que nem eles compreendiam? Muito boa pergunta, Francis. De fato, né, nós vemos aqui que essa linguagem é uma linguagem que eles não conseguem compreender, porque a língua aramaica era a língua dos caldeus, né? Eles falavam aramaico. Tanto que quando o povo de Israel volta, né, para Jerusalém, eles voltam falando ainda o aramaico. O hebraico já não era a língua oficial do povo. O aramaico, que era a língua da Babilônia, havia se tornado a língua deles também, do povo de Israel, do povo de Deus. Mas eles não compreendem aqui, Francis, possivelmente porque essas palavras pareciam que estavam meio que truncadas. Não estava fazendo muito sentido daquelas palavras estarem unidas e qual o significado que elas poderiam estar dando. Ou seja, essa língua, né, a língua aramaica, ela foi utilizada por Deus, mas não da maneira que eles conheciam, com palavras, né, completas como eles conheciam. Talvez eram palavras quebradas ao meio e elas tinham um significado que eles não conseguiam compreender perfeitamente. Oi?
Como se fossem alguns códigos? Possivelmente. Talvez Deus pegou uma palavra completa, que foi quebrando a palavra, e ali foi dando o entendimento que Daniel vai ter daqui a pouco. Por isso, nós pensamos que talvez eles não conseguem compreender. E aí, agora Deus vai ter que se manifestar. Por quê? Porque os sábios da Babilônia leem, não compreendem, não sabem da interpretação. Daniel é chamado. Tá bom? Ok, amigos, vamos lá. Alguém tem mais alguma participação? Se tiver, fica à vontade. Não? Vamos lá. Daniel, ele vai ler a escritura. E no versículo 24 e 25 diz assim, acompanhe comigo. Daniel, capítulo 5, 24 e 25. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, a escritura que estava na parede era uma escritura que dizia mene, mene, ou seja, duas repetições, né, da mesma palavra, tekel e parsim. O rei, amedrontado e não sabendo a resposta, de fato, agora ele manda chamar Daniel. E Daniel agora, ele é levado até o palácio do rei, né? Lembra-se que a festa ainda estava acontecendo? A festa ainda estava acontecendo ali e Daniel ele é levado até a presença do rei. Ou seja, nós vemos aqui que a palavra mene, mene, ela é uma palavra mene, ela é repetida duas vezes, né? Aí depois nós temos tekel e depois parsim. Mas o que significa essas palavras, né? Qual foi o significado que Deus deu? A interpretação que Deus deu? Bom, a interpretação foi dada. Mene significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez vai dizer, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Então aqui nós percebemos, Daniel capítulo 5, verso 26 a 28, diz que a interpretação era essa. Olha, Deus ele vai contar o teu reino. Deus pesou o teu reino e as suas ações na balança. Foi achado falta e agora o teu reino será entregue aos medos e aos persas. Essa era a interpretação daquelas palavras. Interessante, amigo, que a Bíblia, em alguns momentos, ela vai apresentar não um homem escrevendo, mas Deus escrevendo, né? Se você for até o livro de Êxodo, no capítulo 31, verso 18, vai dizer que os 10 mandamentos eles foram escritos por quem? Pelo dedo de Deus. E mais uma vez aqui nós vemos uma linguagem que não foi escrita por homens, mas o próprio dedo de Deus, né, se apresenta ali e escreve essas palavras. Pesado foste na balança, foi achado falta, o teu reino agora será dividido. Muito bem, vamos seguir? Daniel agora, ele vai dar para nós o sentido, né, do que aconteceria. E o acontecido foi que naquela mesma noite, segundo o verso 30 e 31, olha só o que diz Daniel 5, 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Interessante que quando nós vemos essa profecia, nós percebemos que ela vai se cumprir exatamente como a Bíblia mencionou. O profeta disse, né, o profeta Isaías, que seria através do rio, né, que o rio passaria por um processo ali de secagem, né, e eles atravessariam o rio. Foi o que aconteceu. Quando Ciro, que era sobrinho de Dario, ele cerca a Babilônia, o rei Belsazar achava e acreditava que nunca seria possível de Babilônia cair. E, de fato, era impossível Babilônia cair. A cidade tinha um rio Eufrates que cortava ela pelo meio dela, né? E aquele rio alimentava toda a cidade. E, além disso, entende-se que as muralhas de Babilônia eram muralhas muito altas, ao ponto de que o exército babilônico zombava de Ciro e seu exército lá de fora. Vocês nunca vão conseguir entrar aqui dentro. Mas naquela noite em que o nome de Deus foi profanado, Deus fez com que Ciro tivesse uma ideia.
E qual foi a ideia dele? Mudar a trajetória do rio. E por onde ele passava, por dentro das cidades, por baixo das muralhas, né? Ele agora faz o curso do rio ser mudado e o seu exército atravessa por baixo do curso do rio. Ou seja, a história conta que isso aconteceu. E uma vez que o rio é seco, né? Por onde ele passava, todo o exército invade. E como que estava o povo lá dentro? Festejando. Estavam preparados para uma guerra? Não estavam preparados para uma guerra. E uma vez que o exército da Medopérsia invade, Ciro invade a Babilônia, naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Ou seja, a profecia se cumpriu exatamente como ela foi dada. Pastor, Sim? antes o senhor falou, né, que Deus já tinha avisado que o rio ia secar, né? Sim. Mas, na verdade, o senhor falando agora, dessa forma, Deus secou o rio justamente para que o exército pudesse entrar por esse local. Né? Foi dessa forma que foi invadido. Ou seja, o Ciro ele pega todo o seu exército que estava fora e ele faz com que o seu exército mude a trajetória do rio. Ao invés do rio passar por dentro da Babilônia, ele muda o percurso e agora aquele espaço onde a água corria por debaixo dos muros, ele passa por baixo das muralhas. Porque realmente as muralhas eram intransponíveis. Não tinha como eles passarem. Não tinha como. Então, lá atrás, quando Deus fala que iria secar o rio, já era assim um plano para que o próprio Deus já anteviu o que iria acontecer. Agora tem como compreender. Deus anteviu. Ou seja, alguns pensam que embaixo das águas do rio existiam uma espécie de ferragens que impossibilitavam as pessoas nadarem e atravessassem. Ou seja, o que muitos pensam é que alguns soldados da Babilônia se venderam para o exército do rei Ciro. E eles abriram, deixaram aberto, ele mudou o percurso do rio e o exército conseguiu passar. E aí, quando o exército entra, pega um povo totalmente o quê? Desprevenido. Muito bom, porque dessa forma a história se explica, né? A história se explica. Ok, Fabiana, uma dúvida? Pastor, só que o que aconteceu não foi tarefa de um dia. Antes de acontecer tudo isso, essa festa, esse banquete, o exército inimigo já estava tramando ou até arquitetando esse trajeto para essa passagem. Então, assim, como que Deus ele já tinha falado com Isaías, através de Isaías, tudo isso, e como que foi essa ligação para esse povo passar e Daniel ter revelado em um dia, entendeu? Tudo aconteceu em um dia, ele morreu e tudo mais. Mas isso já vinha acontecendo, entendeu? Do povo inimigo invadir, já estava sendo tramado. Muito boa. Ou seja, o exército de Ciro já estava fora. Eles já estavam tentando dominar a Babilônia. Não sei te precisar quanto tempo, mas eles já estavam fora. E agora estavam buscando uma possibilidade de invadir a cidade. Derrubar as muralhas seria impossível. Babilônia tinha os seus muros fortificados. Então, Ciro, durante aquele tempo, estava buscando uma estratégia para fazer como ele conseguiria entrar dentro de Babilônia. Ao certo que, naquele dia, o exército de Babilônia não estava protegendo a cidade, porque todos estavam celebrando, e uma vez que eles estavam desprevenidos, Deus agora usa essa situação de eles não estarem preparados para fazer com que o exército inimigo invada. Então, Deus foi possibilitando de que no mesmo dia em que ele profana, traz a profanação sobre os utensílios, aconteça também o momento da queda deles. Ou seja, tudo estava se encaixando. O exército não estava preparado, o rei não estava preparado para a batalha, Ciro estava do lado de fora, e naquele mesmo período ele consegue desviar o curso. E por que ele vai fazer esse rio ser desviado? Porque talvez Ciro tenha as informações de que em Babilônia tinha um dia de comemoração. Talvez esse dia, um dia no ano de festa, de festejo, era conhecido pelo exército inimigo.
Então ele deixou eles chegarem nesse dia de festa, que saberia que todos estariam, né? E aí ele promove o ataque e a invasão. Então, o senhor falando dessa forma, a gente tem certeza que Deus já tinha tudo arquitetado. E o que foi colocado lá, né, nesse tempo, onde eles estavam planejando a invasão, na verdade, já estava tudo arquitetado por Deus. Deus já sabia, né? Já sabia, Deus já sabia. Então ele se antevê, ou seja, ele deu o relato, né, de um evento futuro. Ele pegou e usou aquele povo para poder invadir. Era a intenção de Deus que a Babilônia ruísse. Mas é claro, isso não exime a decisão de Belsazar. Belsazar, ele praticou aquelas ações, ele era livre para isso, mas ele escolheu. E uma vez que ele escolheu, Deus agora então dá cabo do seu reino. Ele poderia ter mudado? Poderia não ter praticado aquilo. Mas o seu coração era um coração mau. Ele tinha prazer em profanar o nome de Deus. E Deus, naquele mesmo dia, trouxe juízo sobre ele. Você profanou o meu nome, nesse mesmo dia você vai morrer. Ok? Nosso amigo aqui, né, Rogério. Isso. Nos versículos iniciais que nós começamos, nós aprendemos ali que Ciro tinha sido ungido, escolhido. Só que nesse momento agora, no versículo 30 e 31, nós encontramos ali, depois que Babilônia cai, Dario é que reina. Eu queria, se eu tinha alguma informação para nós a respeito aí. Então, Ciro e Dario, eles tinham um parentesco. Dario era tio de Ciro. Só que Dario era medo e Ciro era persa. Os dois povos se uniram, né? Talvez em casamentos, né? Então os dois povos se uniram, os medos e os persas. Dario aqui, ele era o rei do império conjunto, dos medos e dos persas. E Ciro, ele é o seu sobrinho. Só que nós vamos perceber que Ciro ocupava a posição de comandante das forças, do exército do império Medo-Pérsia, enquanto Dario era apenas o rei. Então, quando Ciro invade, ele invade a mando de quem? A mando de Dario. Só que quem vai imperar? Dario. 2 anos depois, quando Dario morre, Ciro agora vai se tornar o rei. Entendeu? Ok. Maurício? Só uma contribuição, pastor. Como o senhor falou ali que talvez houve uma estratégia militar, né, que os soldados, talvez dando a informação daquele dia, né, que haveria um dia de festejos em todo um dia, que seria para festejar os seus deuses, né? Aí veio corroborar com essa informação, né, que de repente alguns soldados deram essa informação para Ciro. Ciro, tendo essa vantagem, vamos dizer assim, militar, fez esse deslocamento das águas para que houvesse a invasão e pegasse toda a Babilônia desprevenida. A gente pode ver, eu estava vendo aqui na própria imagem da revista, né, a cidade guia, né, fortificada. Olha só, dá só uma olhadinha, que coisa interessante, né? Olha que imagem profunda, você consegue, né? ver aqui na nossa imagem, está aparecendo na tela aí, ó. Você vê lá os muros, né? Não, olha só, então você vê uma cidade que você olha assim, é uma coisa, exatamente, militarmente falando, seria uma coisa assim, tem que ser muita estratégia para poder ser invadida. Só uma informação muito privilegiada, né? E talvez, claro, cumprindo a profecia que foi dita, que aí possibilitou a invasão e provavelmente, claro, e a queda de Babilônia. Que coisa maravilhosa, né? Interessante, né, pastor? Ou seja, Maurício, quando nós vemos, né, a Babilônia, nós temos que lembrar que Babilônia, dos impérios, dos reinos, dos povos da Mesopotâmia, era aqueles mais sábios, né, aqueles que tinham um maior conhecimento, né, das ciências. E se eles conseguiram construir um jardim suspenso, certamente os muros da Babilônia não eram qualquer muros. Então, para a Medo-Persa invadir a Babilônia, eles levariam muitos anos. E qual foi a ideia mais simples? O rio Eufrates, que está cortando a cidade, vamos desviar o rio, e uma vez que já não tem água aqui, vamos passar por baixo. Existiam ali alguns ferros, alguns ganchos, né, que impedia das pessoas passarem embaixo, porque também o exército babilônico não era bobo de deixar só a água, mas naquele dia, possivelmente, o exército da Babilônia estava lá nos festejos. Alguns talvez esqueceram, né, de colocar as ferragens ou realmente abriram e o exército medo-persa entrou. Ok? Muito bem. Então, Larissa? Não? Ok. Então vamos seguir aqui o nosso estudo. Então aqui você vê o rio Eufrates, né, que era o rio que banhava a Babilônia, né?
Babilônia era regada pelo rio, o rio Eufrates. E aí um cilindro, né, há um cilindro que é chamado cilindro de Ciro, aonde há algumas informações sobre isso. O vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. E ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar as suas vidas. Então esse cilindro traz a informação de que o povo da Babilônia recebe bem Ciro como um novo líder, né? Ele estaria agora à frente. E o Dario, o seu tio, seria o rei desse império também. Bom, nós vemos que naquela estátua, lembra da estátua? Cabeça de ouro, peitoral aqui de prata, né? Ou seja, a cabeça de ouro, Babilônia. Peitoral de prata, Medo-Pérsia. Então você está vendo a transição. O segundo reino está entrando. O primeiro está caindo e o segundo está entrando em ação. Ok? Bom, aqui nós vemos que a Babilônia vai cair. Só que essa Babilônia que caiu no passado, ela tem uma relação com uma Babilônia que o livro de Apocalipse vai mencionar nos últimos dias. Se você for comigo até o livro de Apocalipse, no capítulo 18, nós vamos ver aqui, você em casa, eu convido você para abrir Apocalipse, capítulo 18, nós vamos ver aqui que Deus vai revelar que nos últimos momentos da história haverá também uma Babilônia. E essa Babilônia vai cair. Apocalipse, capítulo 18. Você encontrou aí? É o último livro da Bíblia. E eu vou abrir aqui para a gente ler junto o capítulo 18, versículo 2 e versículo 4. Apocalipse 18, verso 2 a 4. Diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu o quê? A grande Babilônia. E se tornou o quê? Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ser, né? De ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho e do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos, povo meu, dela. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serem o quê? Participantes dos seus flagelos. Interessante que João, ele vai pegar agora o capítulo 18 de Apocalipse para relatar sobre uma Babilônia. E nós lemos aqui que essa Babilônia, do capítulo 18 de Apocalipse, é uma Babilônia dos últimos dias. Não é aquela Babilônia literal dos dias de Daniel, é uma outra Babilônia. E você vai ver que Deus agora, ele vai derramar sobre a terra o vinho do seu furor. E a sexta taça, ela vai ser derramada sobre o rio Eufrates. E o rio Eufrates, aqui ele representa os povos da terra. Veja, Babilônia hoje, ela existe. Babilônia hoje, ela é um grande conglomerado de religiões. Ela representa as religiões que se apostataram da verdade. E em breve elas estarão unidas e elas lutarão contra quem? Contra o povo de Deus. Só que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 16, verso 12, que Deus vai derramar a praga, né, a sexta praga, sobre o rio Eufrates. E a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 17, que água na profecia simboliza povos. Então, quando a taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, é porque os povos do mundo, as pessoas, a população mundial que dá sustentação para a Babilônia, não dará mais. E uma vez que ela não tem o apoio da população, Babilônia então irá cair. Ou seja, a Babilônia, que representa o encontro de todas as religiões, ela irá cair. Por quê? Porque ela não terá mais o apoio dos povos da terra. Mas a gente pode analisar mais algumas coisas. Existe aqui uma tipologia na Bíblia. Nós vemos que no passado nós tínhamos a Babilônia física.
E hoje nós temos a Babilônia mística. Ou seja, a Babilônia do passado, de fato, existia como um império. A Babilônia hoje não. Ela é um conjunto de erros que tentam contrafazer a verdade. Ciro foi o libertador. Ele fez o povo de Deus, no passado, estar liberto do cativeiro da Babilônia. Por quê? Porque se Babilônia cai, os seus cativos agora também já não são mais cativos. Mas Ciro representa quem? Cristo. Porque Cristo vai libertar o seu povo, o seu remanescente no final da história do mundo, da opressão da Babilônia mística. E mais, o rio Eufrates, que era visto no passado como aquele rio que alimentava a Babilônia, hoje é visto como as condições, ou seja, os povos que dão o seu poder à Babilônia. E por último, os reis do Oriente, aqueles que vêm com Ciro para destronar a Babilônia, representa Cristo e os seus anjos, quando tudo estiver feito e ele voltar a essa terra. Percebemos esse paralelo, essa tipologia, ou seja, o tipo encontrando com seu antítipo, ou seja, o simbólico com o verdadeiro. E assim nós vemos a Bíblia. Veja como é interessante estudar a Bíblia, porque aquilo que está no passado encontra o seu paralelo com o que nós vivemos hoje. Parece que a mente de Daniel e de João, do Apocalipse, estão unidas. E eles conseguem ver as mesmas imagens. Uma imagem num momento específico da história. E a outra imagem com símbolos, para um outro momento histórico, os momentos finais. E assim, queridos amigos, nós vemos que Deus, ele vem fazendo um chamado. E qual é o chamado de Deus nos últimos dias para o seu povo? Ele vai dizer: retirai-vos dela, povo meu, saiam da Babilônia, não permaneçam na confusão religiosa, não permaneçam nesse grande conglomerado de religiões que não aceitam a Bíblia com as suas verdades. Lembra-se que quando nós olhamos para o passado, muitos dos que estavam na Babilônia e que pertenciam ao povo de Deus, quando Babilônia cai, eles quiseram voltar para Jerusalém? Não quiseram voltar para Jerusalém. Porque viver em Babilônia era o quê? Mais cômodo, mais prazeroso, mais confortável. E hoje nós vemos muitas pessoas que estão aí, talvez você em casa, você pertence a alguma religião e você fala assim: bom, pastor, na minha religião eles não têm pregado isso que eu tenho aprendido aqui, mas lá eu tenho amigos, lá é mais confortável, lá é mais cômodo. Mas, amigo, Deus está chamando você para que você tome uma posição, para que você decida. Não está onde é mais conveniente, mas aonde a verdade está presente. E se Deus está apresentando para você a verdade, será que não é o momento de você se decidir por ela? Eu creio que sim. O nosso estudo vai nos apresentando a cada capítulo que Deus vai fazendo um chamado para os seus filhos. E qual é o chamado que Deus faz para os seus filhos? Saiam do erro. Abandonem o erro. Abandonem o engano, abandonem a mentira. Queridos irmãos, amigos que me acompanham, hoje Deus está fazendo um chamado para você. Ele vem chamando pelo seu nome: Maria, João, Pedro, Severino. É você mesmo que está me acompanhando agora. Você que está em casa aí, está sentado no sofá, ou está deitado com um fone no ouvido, acompanhando o que nós estamos aprendendo nesse dia. Deus está chamando você para uma decisão, chamando você para que você abrace a verdade e viva a verdade. Sabe, amigo, em breve Babilônia irá cair, e todos os que estiverem em Babilônia cairão junto com ela. Será que hoje não é o momento em que Deus quer libertar você? Eu espero que hoje seja o momento. Ele chama você de maneira muito carinhosa, porque Ele quer salvar você e a sua família. Nós iremos ouvir um louvor nesse instante, e que essa mensagem musical nos faça meditar e a pensar que Deus deseja que os seus filhos tenham uma chance essa que Ele está dando a você para abraçar a verdade e vivê-la.
Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como o ouro, e tudo então, todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo, se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Muito bem. Quando nós pensamos em todos esses detalhes, percebemos que Deus nos dá as profecias para que, quando nós as estudamos, possamos entender os seus planos de salvação. Chegamos aqui ao ponto em que Daniel, ele já com certa idade, transmite para aquelas pessoas: Babilônia vai cair. E quando Babilônia cair, será o momento em que o libertador vai chegar. Nós estamos vivendo nos momentos finais da história. Em breve, Babilônia vai ruir. E Babilônia não é o lugar do povo de Deus. O lugar do povo de Deus é Jerusalém. Será que você, nesse dia, não gostaria de tomar uma decisão e falar: Senhor, Babilônia vai ficar para trás, porque hoje eu quero ir para Jerusalém. Hoje eu não quero mais estar no meio da Babilônia, da grande confusão religiosa. Eu quero estar no local onde a verdade é ensinada, porque a verdade é o que eu quero ter no meu coração e na minha vida. Se essa é a sua vontade, se esse é o seu pensamento, eu convido você a orar comigo nesse instante.
Senhor Deus, nós louvamos, bom Pai, o Teu nome. E agradecemos porque o Senhor permitiu que o livro de Daniel chegasse até os nossos dias. E ao estudar esse livro, começamos a entender que o Teu grande plano de salvação era para os dias de Daniel, mas também para os nossos dias. Em breve, a Babilônia dos nossos dias, que é essa grande confusão religiosa, aonde cada um ensina de uma forma, aonde a Bíblia ela não é considerada, essa Babilônia vai ruir, ela vai cair, porque o libertador vai chegar. E o libertador é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que nesse instante o Senhor visite a cada um dos meus amigos que estão aqui comigo. Que o Senhor toque nos seus corações. Que leve eles a tomar uma decisão ao teu lado. Mas também os amigos de casa. Visite esses amigos, Senhor, nas suas condições. E que eles também decidam hoje que eles não querem ficar para trás, mas querem receber o reino que Cristo irá trazer para os seus filhos quando ele chegar a esta terra. Nós te agradecemos e fazemos essa oração não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso estudo dessa semana. Como foi bom estudar com vocês, né? Na semana que vem nós vamos estar novamente aqui, nesse mesmo canal, nessa mesma rede social. E eu gostaria muito, ficaria muito feliz se você estivesse aqui conosco. Deus tem muitos planos para você, para a sua vida e para a sua família. Por isso, que Ele continue abençoando, guardando, protegendo vocês. E no próximo encontro, nós juntos vamos navegar e estudando, aprendendo mais sobre o livro de Daniel. Eu espero por você. Até lá, nós nos encontraremos.